Mas eu me lembro que, bem no início, né, da minha conversão já, fazendo a prática da leitura da palavra do Senhor, né, tendo a Bíblia na cabeceira, né, da cama, né. Cabeçalho é de texto, né? É cabeceira, né? Na cabeceira da cama. E eu me lembro que, certa madrugada, eu tive um sonho. Vou contar esse testemunho aqui. Pode contar. Tive um sonho, certa madrugada, e sonhei que eu estava fazendo uma rua de ouro. Fazer uma rua de ouro. Olha que sonho. Sonhei que eu estava fazendo uma rua de ouro. Eu tinha nas minhas mãos, né, uma marreta de ouro. E as pedras que eu encaixava eram pedras de ouro. Eu fazia uma rua, né, um calçamento, só que era de ouro. E eu sabia, na minha consciência, ajoelhado, fazendo com a marreta esse calçamento, eu sabia que essa rua de ouro, ela finalizava num oásis, numa água cristalina. Enquanto eu fazia essa rua de ouro, eu vi uma multidão andando nessa rua. Ela passava pelo caminho que eu já tinha feito. E nesse sonho, irmão Hugo, eu me deparei com um ser espiritual. E esse ser espiritual... Irmãos, eu conto isso aqui com todo o temor de Deus. Porque pelo ministério de relevância que Deus me deu hoje, eu não preciso criar, né, uma conversa para poder prender pessoas, nem para ter engajamento, eu não preciso disso. Eu estou contando aqui um fato, algo que aconteceu comigo. Assim como eu comentei sobre a minha conversão, eu estou comentando aqui essa experiência espiritual. Né, eu falei que eu ia contar 2 experiências espirituais das inúmeras que eu tive. E eu me lembro que eu fazendo esta rua de ouro, uma multidão estava passando nessa rua de ouro, e me lembro que me deparei com um ser espiritual. E aquele ser espiritual fez um sinal me solicitando a marreta. Aquela marreta, aquela ferramenta que eu estava usando para poder colocar os engates. E quando eu vi aquele ser muito bonito, eu levei a mão para entregar para ele a marreta, irmão Hugo. Eu senti dentro de mim e disse comigo mesmo: se eu lhe der a marreta, como é que eu vou continuar a fazer a rua? Eu preciso da marreta. E eu me lembro que eu recolhi a mão e não quis entregar a marreta para aquele ser. E no sonho, aquele ser segurou na base da marreta e nós começamos a brigar no sonho. E naquela briga pela marreta, e a multidão aproximando, eu me lembro que aquele ser, o rosto estourou, virou um lagarto. Debaixo do vestido saiu uma cauda, o pé estourou, virou um pé horrível daquele ser. Isso no sonho. Sim. E aquele ser pulou sobre mim. Quando ele pulou sobre mim, eu rodei na cama. E o quarto que eu dormia, ele era de pedra ardosa. Lá em Minas Gerais é muito usada a pedra ardosa, né? O estado do minério, meu estado. Quando eu rolei na cama, eu caí na pedra ardosa do quarto. Onde eu dormia na casa dos meus pais. No quarto no fundo. E quando eu caí no quarto, eu acordei. Aí já deixou de ser sonho e eu acordei. E quando eu acordei naquela madrugada, eu acordei com um ser sobre os meus peitos, apertando meu pescoço. Aquilo que era sonho, tornou-se uma batalha espiritual dentro do meu quarto. Tá ouvindo o que eu tô dizendo aqui? Aquilo que era sonho, tornou-se uma batalha espiritual dentro do meu quarto. Ouça isso, preste atenção. E eu me lembro que eu tentei repreender aquele ser e a minha boca não abria. E eu tentei repreender, e aquela luta no chão do quarto, irmão Hugo, no chão do quarto. Como eu estou te vendo aqui, literalmente, deixou de ser sonho, né? Quando nós giramos na cama no sonho, quando eu girei na cama brigando com aquele ser, eu caí no quarto e acordei. Quando eu acordei no chão, eu acordei com aquele ser em cima de mim, algo pressionando meu pescoço, tentando me matar. E eu tentando gritar, eu não conseguia gritar. E naquela madrugada, quando a minha boca abriu, eu repreendi aquilo. E aquilo estourou dentro do quarto. Aquele demônio estourou. E ficou um mau cheiro no quarto, um fedor de enxofre, um mau cheiro muito grande no quarto. Eu me levantei aquela madrugada, escuta isso. Eu me levantei aquela madrugada e fui até a cozinha, lavei o meu rosto no banheiro, que era do lado de fora. Fui até a cozinha, abri a geladeira, peguei uma maçã, comi uma maçã, não esqueço disso, comi uma maçã. Voltei até a grade da casa dos meus pais, porque eu sempre orei pelos meus vizinhos. Onde eu moro hoje, eu oro pelos meus vizinhos de baixo, do lado, do outro lado. Eu sempre orei pelos meus vizinhos. Sim. E eu me lembro que levantei as mãos ali, na varanda da casa, na grade da casa dos meus pais, e orei pelo bairro, orei pelas pessoas, orei a Deus ali um tempo e voltei pro quarto. E quando eu voltei pro quarto, irmão Hugo, escute isso. Quando eu cheguei debaixo do marco da porta do quarto que eu dormia no fundo da casa dos meus pais, eu me deparei com um homem assentado na minha cama. Tinha um homem assentado na minha cama. Assim como eu estou te vendo aqui, eu vi aquilo. Tá entendendo? Tinha um homem sentado na minha cama, com as pernas cruzadas, um anel no dedo, um relógio lindo, uma gravata linda, um cabelo bem penteado. Alguém já ouviu esse testemunho meu? E eu tentei entrar, eu não conseguia entrar. Eu tentei sair, eu não consegui sair. O meu corpo perdeu a força. Força pra ir e vir. Eu fiquei debaixo do marco da porta do meu quarto. E aquele homem sentado na minha cama com as pernas cruzadas. E quando ele levantou a cabeça e olhou na minha direção, ele tinha os olhos, mas não tinha a menina dos olhos. Os olhos eram como se fosse de areia. Ele não tinha menina. Os dentes muito brancos, um sorriso muito branquinho. E ele estava com a Bíblia aberta na mão. Uma Bíblia aberta. E ele olhou pra mim, levantou, colocou-se em pé dentro do quarto. E ele não andou, irmão Hugo, ele deslizou. Os pés dele não faziam movimento, esse movimento. Os pés dele deslizavam, ele deslizou até a minha pessoa.
E quando ele chegou perto de mim com a Bíblia aberta, ele deu um sorriso e disse: Juarez, Juarez. Ele disse 2 vezes: Juarez, Juarez. Caraca. Até quando você vai ser teimoso? Até quando você vai ser teimoso? E ele abriu aquele livro, aquela Bíblia, e me disse: use essa Bíblia e eu lhe darei o que você quiser. Olha que Brasil. E quando eu olhei para dentro daquele exemplar, tinha escrito lá, vamos supor, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Aí não tinha o 4 nem o 5. Aí tinha 6 e o 7, não tinha o 8 nem o 9. Tinha o 10 e o 11, não tinha o 12 nem o 13. Aquele livro, aquela Bíblia, ela tinha algumas coisas retiradas, uns textos retirados. E ele disse: use essa Bíblia, eu te dou o que você quiser. E eu estava em pé, debaixo do marco da porta do meu quarto. Eu não conseguia entrar e nem sair. E eu me lembro que eu tentei repreender, e ele riu e disse: eu não sou... Olha o que ele disse: Juarez, eu não sou aquele que você mandou embora na faculdade. Eu não sou aquele que você expulsou lá no seu trabalho. Eu não sou como aquele que você humilhou dentro do ônibus. Eu não sou aquele que você expulsou lá na Bahia, na praça. Ele lembrou daqueles que eu tinha mandado embora em nome de Jesus. E ele me disse dentro do meu quarto: eu sou um pouco maior do que eles. Manacaiaxúria. Uramakanda. Daramassuri Mikanda. Nemaço da Baracalavassúria. Você não entendeu, tem gente que não entendeu. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. São contra os principados e contra as potestades. Emanabacalabaxúria. Duramanda, Manacalabaxuri Bicanda. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele sorriu e disse: Juarez, eu sou um pouco maior. Eu não sou igual àqueles que você expulsou. E eu insistindo em tentar mandar embora. E ele disse: você é teimoso. E os finais das palavras dele foram essas, naquela madrugada: eu lhe dou o que você quiser. Eu lhe dou fama. Eu lhe dou dinheiro. Eu lhe faço conhecido. Se você quiser, eu lhe faço rico. Queria comprar e quanto ao meu silêncio e a minha forma de repreender, ele passou por mim, deu um tronco no meu ombro e saiu flutuando do meu quarto. Eu sei que muita gente vai ficar... Eu sei que tem pessoas... Mas vamos andar. Passou, saiu flutuando do meu quarto. E quando passou, eu entrei no quarto, caí de joelhos e passei a noite, a madrugada em oração. Amanheci ajoelhado.